E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E saiu a classificação de 3 provas quase no mesmo dia. Prova da IAN, do CFN e da AFA. Então hoje vocês vão saber qual foi a minha classificação em cada uma dessas provas e a minha nota também. Vamos começar pela prova da IAN. Pra quem acompanhou o vídeo da prova da IAN, lá eu falei o que eu achei dessa prova, o que eu acertei, as questões, eu mostrei algumas das questões da prova, eu falei que matemática veio mais difícil esse ano. Então eu vou deixar inizinho, se você quiser conferir, se não tiver visto ainda, para você entender mais como funciona a prova da IAN e se você quiser estudar para essa prova, você consiga ter mais um norte de como é a prova. Beleza, visto isso, eu vou me apresentar. Eu sei que você aí tá querendo saber logo minha classificação, ainda mais por esse título super chamativo, mas calma aí, deixa eu só me apresentar primeiro para quem não me conhece. Meu nome é Nicolas Lazarotto, eu tenho 19 anos e estudo para outra prova, eu estudo para a prova da SpaceX, né? A prova para ser oficial do Exército Brasileiro, não para ser marinheiro da Marinha, né? Eu já tinha feito a prova da IAN ano passado e eu consegui ser aprovado também, até numa classificação legal. Ano passado eu fiquei em 51º, se não me engano, né? A IAN, só dar um comentário, né? Ela não coloca uma classificação no site. Ela coloca lá o nome dos candidatos que foram aprovados e coloca a nota deles. Então, para você saber a sua classificação, você tem que olhar a sua nota e comparar com a nota dos outros para você saber em qual classificação você ficou, né? Não aparece lá, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Você vai ter que fazer essa análise, né? É lógico que vários cursinhos, várias pessoas já ajeitam o nome das pessoas na classificação. Então, depois de um tempo, você consegue ter acesso a isso. Mas assim, logo quando sai, você não sabe exatamente qual foi a sua classificação. A minha, eu sei agora, mas já vou falar disso com vocês. Então, como eu disse, eu fiquei em 51º lugar. Essa era a minha melhor classificação até agora, né? Em concurso, em vestibular eu já tinha ficado melhor colocado. Eu fiquei em 3º lugar na Unesp, em Física, se não me engano, a primeira vez que eu fiz a prova da Unesp. Então, eu já tinha ficado melhor classificado em vestibular. Mas em concurso, a minha melhor classificação até ano passado era essa classificação da prova da IAN, 51º. Esse ano agora eu fiquei bem melhor classificado, vocês vão saber aí como é que eu fui nessa prova, como é que eu fiquei de classificação. Beleza, vamos lá. Só pra quem não viu o vídeo eu falando da minha prova, nem o vídeo do ano passado que tem aqui no canal também, então se você quiser lá ver, pra você conseguir comparar um ano com o outro, pode ir lá assistir, tá aí no izinho também. Eu vou falar pra vocês quantos acertos eu tive nos 2 anos, pra vocês entenderem mais ou menos como que mudou a classificação de acordo com os meus acertos, e vou falar aí a minha classificação desse ano. Ano passado, em português, eu acertei 11 questões das 15 questões. Em matemática, eu acertei 14 questões das 15, mas uma ela foi anulada e tinha sido a que eu errei, então eu acertei 15 das 15 questões, fiquei com 15 das 15 questões no gabarito final. Em física, eu gabaritei ano passado, acertei 10 das 10 questões. Em química, eu acertei 3 das 5 questões. E em inglês, eu acertei 4 das 5 questões. Somando aí um total de 43 questões das 50, que é 86% da prova. Eu fiquei com a nota final de 86. E com a minha nota de 86 pontos, valendo 100, eu consegui uma classificação de 51º lugar. Então esse foi o quadro do ano passado. Esse ano eu fui melhor nas notas e consegui uma classificação melhor consequentemente. Em português eu acertei 14 questões das 15 questões, então eu subi aí 3 pontos em relação ao ano passado. Em matemática eu acertei 13 questões das 15, porém uma foi anulada e a que foi anulada eu tinha errado, era uma questão bem confusa lá, que estava errada, literalmente. Então eu fiquei com 14 questões das 15 questões, acertei uma a menos do que ano passado. Ano passado eu gabaritei, esse ano acertei 14 das 15. Em física eu tirei a mesma nota que ano passado, eu consegui gabaritar física esse ano e ano passado também. Em química eu acertei 5 questões das 5 questões, então gabaritei química acertando 2 questões a mais do que ano passado. Em inglês eu consegui gabaritar também, acertei 5 questões das 5 questões, uma questão a mais do que no ano passado. Então ao final eu acertei 48 questões das 50 questões, 96% da prova. Eu sei que agora vocês querem a resposta. Nicolas, meu Deus, qual foi a classificação? Conta aí pra gente qual foi a sua classificação. Eu venho trazer uma notícia pra vocês, que é a minha melhor classificação em toda a minha vida de provas. A minha melhor classificação foi essa, e eu fiquei em 2º lugar. Eu fiquei com 96 pontos, fiquei em 2º lugar. O primeiro lugar, aliás, também chama Nicolas, eu acho que os Nicolas vão dominar o mundo. Ele chama Nicolas e ele acertou uma questão a mais, ele errou uma só da prova, eu errei 2. Já quero desejar aqui parabéns aí pro Nicolas, que ficou aí em 01, foi o 01, ficou em primeiro lugar. Parabéns mesmo, tem que ser muito bravo pra conseguir
só erra uma questão na prova. Então é isso, eu fui segundo colocado na prova da IAN de 2022. Aliás, o segundo colocado do ano passado, tem uma entrevista aqui no canal com ele, é o Pablo, ele foi aprovado na USP em medicina também, ele passou em segundo lugar ano passado na prova da IAN. Eu fiz aqui um vídeo com ele falando como é que ele estudou, essas coisas assim, então se você quiser pode conferir lá. E um negocinho também, se você não foi aprovado, não fique assim de cabeça baixa, isso acontece, tá? Mas você não pode desistir, você tem que continuar estudando. Eu tô na batalha desde 2020, já estamos em 2022, eu tive várias derrotas, fui reprovado várias vezes em vários concursos, mas eu não desisti, continuei no estudo, porque eu sei que é o estudo que vai me levar onde eu quero chegar, beleza? Então continue estudando, e se você quiser estudar com o mesmo cursinho que eu estudo, que é o Estratégia Militares, você tem acesso a um cupom de desconto de 20% para você poder comprar qualquer pacote aí, beleza? O cupom é Quero Ser Aprovado, se usar esse cupom você tem 20% de desconto, beleza? Então vamos lá, agora que a gente viu a prova da IAN, vamos para a prova do CFN, Corpo de Fuzileiros Navais. Só um comentário, né? Todas as provas que eu vou falar aqui tem vídeo no canal de quando eu fiz a prova, então eu vou deixar aí do CFN se você não assistiu, mas você pode assistir depois desse vídeo. Foi a primeira vez que eu fiz a prova de Fuzileiros Navais, e ela é composta por 50 questões, 25 de português e 25 de matemática, então vamos para os meus acertos. Em português eu acertei 22 questões das 25 questões, e em matemática eu acertei 25 questões das 25 questões. Isso dá uma quantidade de acertos finais de 47 questões nas 50 questões, que é 94 pontos, né? 94% da prova. Então vamos lá, agora vamos para minha classificação. Só um comentário, na prova de Fuzileiros Navais não sai uma classificação geral, todo mundo um embaixo do outro. Por quê? Porque na prova de Fuzileiros Navais, quando você vai fazer a inscrição, você escolhe para qual, eu não sei o nome, mas você escolhe aonde você vai querer fazer o curso de fuzileiros, eu acho que é isso. Então cada um pode escolher um lugar, por exemplo, eu escolhi São Paulo, tem gente que escolhe Rio de Janeiro, tem vários lugares para escolher. Então a classificação ela fica de acordo com o lugar que você escolheu. Então só vou falar minha classificação de acordo com a turma e com o local que eu escolhi a prova, beleza? Não para fazer a prova, mas eu escolhi se eu quisesse entrar onde eu iria fazer o curso, beleza? Então eu vou falar a classificação olhando o meu grupo, que é a turma 2 de São Paulo, beleza? Então vamos lá, minha classificação no CFN na turma 2 no Aramar, São Paulo, que é o local que eu disse para vocês, foi de primeiro lugar. Eu fiquei em primeiro lugar nessa turma em específico. Eu não fiquei em primeiro lugar no geral, se pegar todo mundo que fez a prova, porque teve gente que até gabaritou a prova. Eu não fiquei em primeiro lugar geral, mas fiquei em primeiro lugar da minha turma, que é onde eu consigo olhar, eu não consigo saber em qual foi o meu lugar em geral de todo mundo que fez a prova, beleza? Mas da minha turma, turma 2, Aramar, eu fiquei em primeiro lugar. Beleza, então agora que a gente já falou da prova do CFN, vamos falar da prova da AF. Também foi a primeira vez que eu fiz a prova da AF, se você quiser eu vou deixar o vídeo aí pra você assistir. E vamos lá, vamos pra minha quantidade de acertos e depois eu vou falar a minha classificação provisória, que não saiu a classificação final ainda. Então vamos lá, eu acertei em português 13 questões das 16 questões. Em matemática eu acertei 9 questões das 16 questões. Em física também 9 questões das 16 questões. E em inglês eu acertei 7 questões das 16 questões. Só um comentário, na prova da AFA você tem que acertar no mínimo 7 questões em cada matéria, que é o corte. Então eu felizmente consegui acertar o corte ali em inglês, que foi uma matéria que bastante gente falou que veio bem mais difícil. Isso dá um total de 38 acertos das 64 questões, que é aproximadamente 59,3% da prova. Então com essa nota eu fiquei na classificação 116, beleza? 116 foi minha classificação no curso de infantaria. Eu não faço ideia quantas pessoas eles chamam para fazer as próximas etapas, eu sei que são pouquíssimas vagas, eles chamam mais gente do que o número de vagas, mas eu não sei quantas pessoas, então não tenho ideia se eu posso ser chamado ou não para as próximas etapas da AFA. Mas eu fiquei até feliz com a classificação, porque na hora da prova eu falei para vocês no vídeo da prova que teve algumas questões que dava para eu ter feito que eu não consegui, que eu não fiz na hora, que eu errei de bobeira, e isso me deixou um pouco bolado, mas acabou que na classificação aí eu não achei tão ruim, então fiquei feliz. Então é isso, esse foi o vídeo, saiu a nota das 3 provas, 02 da IAN, 01 do CFN na minha turma para São Paulo, Aramar, beleza? E na classificação 116 para a AFA Infantaria. É isso, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal, espero que tenha dado certo para você nessas 3 provas, se não deu, continua na batalha, continua no papiro que vai dar certo, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu!